Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento, para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar isso porque nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, em toda a América Central e em toda a América do Sul, na Europa Ocidental toda, na Noruega, na Suécia, no Líbano, na África, em Luanda, no Azerbaijão e o lugar mais distante que nos assiste é em Perth, na Austrália. Um dia eu vou mostrar todos os e-mails que eu recebo quando termina o programa desses lugares todos que nos assistem. Então, a gente tem uma audiência mundial que me enche de orgulho. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata das doenças neurológicas, quer por neuroclínica, neurocirurgia e por neurointervenção, que é tratar as doenças do cérebro por cateterismo, por dentro das artérias. E a Neurogênesis é comandada pelo Dr. Éric Pascoal e pelo Dr. Fernando Pascoal. E o nosso convidado de hoje, tá? O Dr. Alain Herbert Feliz Fonseca, o Alain Herbert. O Alain, o currículo dele é quase maior do que as perguntas que eu tenho que fazer para ele. Mas o Alain é médico, formou na UFPA em 96, teoricamente, não foi meu aluno, mas estava lá, porque nessa época eu estava terminando o doutorado. Ele é médico com 25 anos de experiência em emagrecimento clínico e cirúrgico. Ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Digestiva. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e da Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade. Há 11 anos atua como performance na longevidade humana. Ele é o fundador e o CEO do Instituto Longevité. É assim que pronuncia? Longevité. Longevité, tá? Ele é pós-graduado em toda essa área de longevidade humana, medicina regenerativa, nutrologia esportiva, manutenção da homeostase. Ele é da área. E ele foi me indicado para conversar com ele, porque um amigo meu disse, tratar de pessoas idosas, cirurgias em idoso, tem o Alain Herbert. Por causa disso, ele está aqui. Então, vamos lá. Alain, a primeira pergunta é, o melhor tratamento de qualquer doença é não adquirir a doença. Eu também sigo isso aí, tá? Só para você ter uma ideia, né? Eu tenho 46 anos de médico, tá? Eu não interno um paciente, eu não perco um paciente meu que me obedece, é bom frisar isso, o que me obedece, desde 85, tem 40 anos. E eu não interno um paciente meu cardíaco desde que me obedece, desde 98, tem 27 anos. Ou seja, eu também sigo o problema de não adoecer. Eu sempre falo, o problema é não deixar adoecer. Né? Às vezes a minha secretária liga para algum paciente meu que faz tempo que não aparece, ele diz assim, não, quando eu precisar eu vou. Ela diz assim, quando o senhor precisar, quando o senhor infartar, tem um derrame, tem insuficiência cardíaca, o doutor Eduardo não deixa o senhor precisar. E você provavelmente está nesse mesmo padrão. Então me fala, como não adquirir doença? Obrigado, bom, tá? Obrigado mesmo, obrigado de verdade. por estar aqui, obrigado pelo convite. Agradeço a participação das pessoas que estão assistindo a gente. E eu queria dizer que nós temos 38 trilhões de células no nosso corpo. Cada célula dessa aqui representa a unidade básica que funciona o corpo humano, o nosso organismo.
E essas células, elas se renovam constantemente. Constantemente elas se renovam. Quando você perde essa capacidade de renovar, quando a célula perde essa capacidade, você vai adoecer, você vai envelhecer muito rapidamente, você vai morrer. E eu queria dizer que são duas coisas que a célula precisa para funcionar muito bem. Eu digo assim, que na hora que você consegue tratar uma célula, você consegue tratar um organismo. E a célula precisa de duas coisas apenas. Ela precisa de nutrientes. Eu vou colocar nutriente, colocar oxigênio, vou colocar vitaminas, minerais, aminoácidos. Ela precisa de nutrientes e ela precisa eliminar os seus dejetos. Em cada célula, por segundo, acontece em torno de 100 reações químicas. Todas essas reações químicas que acontecem, primeiro, precisam de nutrientes. Quando você tem deficiência em algum nutriente, por exemplo, tem gente que come, eu tomo arroz, feijão, carne, arroz, feijão, bife, a pessoa fica rica em determinados nutrientes, mas fica pobre em outros. Então, a falta de algum nutriente faz com que a célula não funcione, não trabalhe de forma adequada. E aí ela começa a funcionar na base da gambiarra, do improviso. Até um tempo funciona legal, mas depois começa a dar problema. Então, e sobretudo, cada trabalho que ocorre dentro da célula é liberado substâncias tóxicas, são resíduos, são lixos que precisam ser eliminados. Então, na hora que a célula tem pouco nutriente, na hora que ela tem dificuldade em eliminar os seus dejetos, ela vai adoecer. Você falou uma coisa que é bem interessante. A longevidade começa no intestino e termina no sistema imune. Como é que é isso, hein? O nosso grande órgão de imunidade é o nosso intestino. Então, assim, lá no intestino acontece a seleção de quem entra ou quem não entra no teu corpo. E essa seleção se dá por duas estruturas básicas. Primeiro, as bactérias do bem, chamada de probiótico. Pro é a favor, bio é vida, a favor da vida. Então, os probióticos fazem a primeira seleção. É aquele cara crachá, você entra, você não entra. Quem faz isso são os probióticos. Se conseguirem passar dos probióticos, tem uma barreira ali que é representada pelas células intestinais. As células intestinais ela tem que estar íntegra. Na hora que você tem perda dessa integridade associada à diminuição das bactérias do bem, que são os probióticos, esse elemento, sobretudo esse mau elemento, ele pode passar e ir direto para o sangue. Nesse momento que acontece isso aí, o nosso sistema imune, o nosso sistema de defesa, ele é ativado. E quando ele é muito ativado, sobretudo quando ele é muito exigido, ele é desgastado. E o sistema imune não protege só contra as doenças infecciosas, eles protegem inclusive contra o câncer. Muito interessante, muito interessante. Amigo, os hormônios, eles têm um impacto na vitalidade, no envelhecimento saudável. O que tu me fala disso também, hein? Olha, a gente imagina que nós vamos envelhecendo, professor, e os nossos hormônios vão caindo. Na verdade, o que a gente pratica é o seguinte, é que o que ocorre é que, na medida que os hormônios vão caindo, o processo de envelhecimento ele ocorre mais aceleradamente. Tanto que se você pega dois animais, dois cachorros, são irmãos, mesma idade, e você castra um e você deixa o outro para observação. Você espere 6 meses, você vai encontrar dois animais, um obeso, porque o hormônio tem uma relação com o metabolismo, né, de queima de gordura, queima de caloria, né? Lembrando que quando você castra um animal, você tira praticamente quase todos os hormônios dele, não só se tratando de macho, a testosterona, você tirou um hormônio importante, todos vão começar a cair. Então, você vê um animal obeso, você vê um animal parado, letárgico, que é o termo médico, é aquele que não consegue... enquanto você vê um que não foi castrado, serelepe, pulando, correndo, normal, brincando, o outro só quer saber de estar deitado. E uma outra coisa, quem não conhece os dois animais vai perceber, quando encontrar os dois, vai achar que o animal castrado é pai do outro. Então, você vai ver pelos brancos, falhas de pelos. Então, isso demonstra o quê? Que a perda hormonal ou queda hormonal acelera o processo de envelhecimento. Isso é muito interessante. Você escreveu um livro
Olha aqui, os poderes ocultos. E você colocou aqui 4 substâncias para uma vida saudável e de alta performance. O que são essas 4 substâncias? Bacana. Então, legal isso aqui, tá? esse livro é seu, tá? Depois eu faço um autógrafo, né? Tem outro livro aqui que a gente vai pegar depois. Mas esse livro aqui, eu me inspirei nesses 11 anos estudando essa parte de medicina preventiva. Eu comecei a perceber que não tinha como não exaltar, né, através de um livro que eu fiz, essas 4 substâncias. E eu coloquei esses 4 capítulos que falam. O primeiro capítulo fala da vitamina D. A vitamina D, que por muito tempo foi discriminada, né? Use protetor solar, se proteja do sol. A demonização do sol, que ocorreu na década de 70 e principalmente na década de 80, promoveu exatamente essa discriminação da vitamina D. Só que a vitamina D, ela controla aproximadamente 10% dos nossos genes. Nós temos 23 mil genes. 10%, ou seja, mais de 2 mil, são controlados pela vitamina D. Não existe, eu falei há pouco sobre intestino e imunidade. Não existe nada mais importante que proteja esse intestino, diminuindo bactérias maléficas intestinais, como a reconstrução da parede intestinal, ou seja, das células intestinais, renovação da integridade das células intestinais, do que a vitamina D. A vitamina D, ela aumenta a imunidade de diversas maneiras. Uma delas, ela fortalece a parede que envolve nossas células de defesa. Então, por exemplo, o vírus é um ser que só se multiplica dentro da célula. Então, se você tem uma concentração de vitamina D muito boa, esse vírus já vai ter dificuldade em entrar nessas células. Então, a vitamina D, ela é um dos fatores uma substância que mais interfere na proteção, na prevenção do câncer. Então, ela atua em diversas maneiras. Atua no sistema renina-angiotensina, melhorando a vasodilatação, prevenindo infarto e hipertensão, infarto. Então, ela atua em todos os setores. Poderosa arma contra as doenças degenerativas, como Alzheimer, como Parkinson, como demências, assim como as doenças neurocomportamentais, como depressão, ansiedade, insônia. E quais são as 4 substâncias? Então, a vitamina D, a segunda substância, eu coloquei como magnésio. O magnésio, além de ser um potencializador da vitamina D, ela é o mineral que eu chamo de mineral maestro, ou magnífico mineral. Ela atua em praticamente todas as reações químicas importantes dentro da célula. Ela é sem a magnésio, você não consegue formar neurotransmissor. Por exemplo, a serotonina, que ajuda contra a depressão, melhora a qualidade do sono. Ele é importante para a formação da dopamina, que te dá plenitude, que te dá recompensa, quanto o GABA, que controla a ansiedade, controla a TDAH. Então, o magnésio atua como um excelente estimulador do óxido nítrico. Em 1998, o óxido nítrico ganhou o Nobel como a substância mais importante para a nossa saúde. É a substância que mais previne doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam atualmente. E a substância que mais estimula o óxido nítrico é o magnésio. Por isso que ele é um vasodilatador e protetor cardíaco de excelência. A outra substância é a vitamina K2. A vitamina K2, esta é realmente a substância que mais foi discriminada na faculdade de medicina, porque a gente generalizou. Vitamina K é anti-hemorrágico, vitamina K é anti-hemorrágico. Só que a gente estudou na faculdade a vitamina K1, que é anti-hemorrágico. A K2, ela tem uma ação muito importante, sobretudo na saúde óssea e cardiovascular, porque a vitamina K2 ela é o GPS do cálcio. Na hora que o cálcio chega no sangue e a nossa alimentação ocidental ela é rica em cálcio e sódio, pobre em potássio e magnésio, esse cálcio, a tendência é ele ir para a parte mole, em vez de ir para o local correto, que é a parte dura, que é o osso. Quem determina para onde o cálcio vai é a vitamina K2, por isso que ela é o GPS do cálcio. Então, ela previne tanto a osteoporose como doenças cardiovasculares. E a última substância que eu explorei nesse livro foi o ômega 3. O ômega 3 também ganhou o Nobel, em 1982, como uma substância protetora cerebral. O ômega 3 ele tem dois ácidos. Um é um anti-inflamatório por excelência, que atua em todo o organismo. E o outro é alimento para as células nervosas. Por isso tem uma proteção para o tecido cerebral, evitando doenças degenerativas e também as neurocomportamentais,
de excelência. Então, é uma substância de excelência nessa situação. Tanto cardiovascular, mas principalmente cerebral. Muito bom. Por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou. Já já a gente continua, tá? Um instantinho só. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de informação com o doutor Alain Herbert. Um nome diferente, né? Diferente. Alain Herbert. Que legal. Alain, já que você está falando dessa área toda, o teu segundo livro fala o que realmente nos faz adoecer. E hoje em dia, a depressão aumentou, o autismo está numa pandemia praticamente, o Alzheimer aumentou. Antigamente, eu que sou bem mais velho que você, eu fui aprender Alzheimer, autismo e depressão depois que eu já era médico, porque na minha época de aluno, isso praticamente era uma coisa raríssima. O que é que fez isso aumentar tanto nos últimos tempos, hein? É verdade, professor. Eu fiz também na década de 90 a faculdade. Autismo era rodapé, né? Era estudar a doença de rodapé. Praticamente a gente não teve aula nenhuma sobre autismo. Fibromialgia ninguém se falava, TDAH ninguém se falava. A gente, há 3 décadas atrás, praticamente ninguém tomava remédio para depressão, ansiedade. Era bem pontual quem fazia isso. Hoje você vê adolescente tomando isso aí. Então, o que aconteceu? Foi um meteoro que caiu aqui na Terra, a gente estava dormindo e não viu, que mudou a nossa genética, ocorreu uma mutação? Não. Nessas últimas décadas, eu vou colocar nas últimas 4, 5 décadas, e pioraram isso muito nas próximas décadas, na terceira década e na segunda década anterior. Nunca a gente teve uma situação de tantas toxinas. Então, as duas coisas que adoecem a gente, eu vou colocar má nutrição, depois eu vou falar a segunda, que são as toxinas. A má nutrição, eu vou falar porque há 400 anos antes de Cristo, Hipócrates falava assim, que todas as doenças são devidas a uma falha nutricional. Só que na época de Hipócrates, não tinha tanta sujeira, não tinha Wi-Fi, não tinha micro-ondas, não tinha plástico, não tinha nanoplástico, não tinha bisfenol, não tinha parabenos, não tinha fitalatos, não tinha tantos metais tóxicos na água, na comida. A comida era de verdade. Hoje a comida é o quê? Cheia de química. Então, os alimentos industrializados, os alimentos modificados geneticamente, fizeram com que, sobretudo, o nosso intestino não aceitasse. E ele passou a ser danificado e gerou a inflamação crônica. Isso associado à má nutrição, sobretudo nas últimas 5 décadas, onde deixamos de tratar o solo, cuidar do solo antes de plantar. Porque há uma cadeia, professor. O vegetal se alimenta do solo. Se o solo estiver nutrido, o vegetal vai ficar nutrido. O herbívoro come o vegetal. Então, se o vegetal estiver pouco nutrido, é assim que vai estar o herbívoro. E assim sucessivamente, ou seja, o carnívoro. Então, a cadeia toda fica comprometida. Agora, imagine o uso de agrotóxico, imagine a contaminação por metais tóxicos na água, no solo. Ou seja, o solo fica mal nutrido e fica intoxicado. Isso transmite para toda a cadeia.
Então, essa é a explicação porque nas últimas décadas tantas doenças que eram bem raras passaram a se tornar bem frequentes, bem comuns, que muita gente pensa até que é normal. Eu não tenho nenhum problema, eu só tomo remédio para dormir, nenhum problema eu tenho. Eu não tenho nenhum problema, eu só tomo remédio para depressão. É muito comum isso chegar no consultório. Interessante isso, porque você está falando o óbvio. Exatamente. E só tem que ninguém segue o óbvio. Exatamente. Aí eu ia te perguntar, e como é de fazer os hábitos simples para uma vida saudável? Bom, o trivial, né? Exatamente. A máxima é a seguinte: primeiro, escolha alimentos que Deus criou. Se Deus nos criou, tu já faz um funil ali, já separa. Esse não é bom. Né? Só que tem aquela questão de solo contaminado e tudo. Vai para a agricultura orgânica, onde se usa produtos naturais, você vai se contaminar muito menos. A água, de preferência, uma água de boa qualidade, uma boa fonte, e de preferência uma água alcalina. Você tem como fazer isso. Inclusive tem filtro de água alcalina. A água alcalina, ela faz o sangue ficar alcalino. Pela a presença de minerais que tem ali, ela faz o sangue ficar alcalino. A condição de um sangue alcalino, ela é difícil, por exemplo, qualquer tipo de doença, sobretudo o câncer, se desenvolver. A outra coisa que a gente não fala muito, né, é andar pé no chão. Se você faz 10 a 20 minutos de pé no chão, pelo menos 3 vezes na semana, na grama, na terra, na areia, você elimina poluição eletromagnética, você elimina o excesso de elétrico que está no corpo, porque a célula responde muito à energia negativa, sobretudo a pensamentos negativos. Então, andar no chão é muito importante. Outra coisa, o horário bom da vitamina D, que é o grande protetor do nosso corpo, é de 10 às 15. Quer ver uma coisa? Você tem animal em casa? Veja qual é o horário, deixa ele solto. Qual é o horário que ele vai pegar sol? O animal, ele entende a natureza. Você passa meio-dia lá no Ver o Peso, você vai ver o quê? O urubu de asa aberta, meio-dia, pegando sol. Claro que a diferença do remédio e veneno é a dose, sem exagero. 10 minutos, 15 minutos de banho de sol, na hora de 10 às 15, é remédio. Interessante, essa comparação do urubu foi ótima. Até porque eu moro na cidade velha e sempre Tu vejo. vê muito, né? Eu vejo mesmo. Me fala uma coisa, estresse. Você sabe que dos fatores de risco para doença cardíaca, depois dos que a gente pode mudar, depois do cigarro é o estresse. Ganha da pressão alta, ganha da diabetes. O que fazer com o estresse crônico? Fala disso. Então, a nossa glândula, que é considerada a bateria do nosso carro, nós somos o carro, e a glândula que é responsável pela bateria é a adrenal, que é a produtora do cortisol, da adrenalina, que são os hormônios do estresse. Por acaso, é a glândula mais afetada pelo estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Excesso de lixo que a gente está falando aqui, de toxinas, ela vai maltratar as glândulas suprarrenais, as glândulas adrenais. E elas são produtoras de cortisol e adrenalina. O cortisol é o hormônio mais importante do nosso corpo, porque ele é o hormônio da sobrevivência. É aquele momento de perigo, quem é acionado é o cortisol. É o cortisol que vai dizer, você tem que ir para ali, você tem que ir para cá, você tem que ficar parado, você tem que correr, você tem que fingir de morto. Quem disse é o cortisol. A adrenalina acelera o corpo para o cérebro também fazer a atividade dele no sentido de sobrevivência. Só que quando você faz muito isso, você utiliza muito, constantemente, eu quero dizer que o estresse é do bem. Tanto você vai para a academia, você se estressa lá. Só que após a academia, você é estimulado uma série de substâncias protetoras, são substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes que vão te ajudar. Só que como é que é o dia a dia hoje? Estresse crônico. Aí o que você faz? Você castiga, além da alimentação, do ambiente, da poluição, que já afeta a adrenal, o estresse crônico culmina também com uma derrota dessa glândula adrenal. Aí você começa a produzir pouco cortisol. E o cortisol é o hormônio da sobrevivência. O que é que as pessoas mais queixam no consultório? Fadiga, falta de energia. Então a pessoa não tem. E como é que afeta isso do ponto de vista cardiovascular? Do ponto de vista cardiovascular, o que acontece? Se a bateria do carro está lá embaixo, como é que vai acontecer? O carro não anda. Os fatores de proteção toda, sobretudo quando a gente está falando de fatores hormonais, eles caem. É uma tentativa de dizer para você assim mesmo, vá descansar, deixe de estresse, abandone isso, vai fazer meditação, vai fazer yoga, vai para a igreja, vai namorar, vai passear, vai viajar. É isso que ele está dizendo.
E isso aí vai chegar a um ponto que vai causar uma inflamação crônica que vai gerar todas as doenças. E as doenças cardiovasculares, os vasos, né, e o coração são os primeiros afetados nessa condição. Perfeito, super importante esse comentário. Alain, nosso tempo está quase acabando, então a gente tem pouco tempo para falar no básico, cirurgia e geriatria e o Instituto Longevité. O que é isso? O Instituto da Longevidade que você criou. Nesses 11 anos estudando, né, isso aí, sobretudo estudando o comportamento do envelhecimento, a gente criou, né, esse Instituto Longevité, que é uma referência nessa parte de tratamento, não do idoso, é cuidado no envelhecimento, que eu chamo. A gente não cuida de doença lá. Lá nós somos especialistas em saúde. Manter saúde, sobretudo, elevar a saúde. Esse que é o nosso... E nós trabalhamos com 4 pilares lá, professor. Os pilares que a gente trabalha lá é saúde, em primeiro lugar, disposição, energia, tá? Que é vitalidade, melhora da composição corporal, porque músculo é o grande órgão da longevidade. Músculo vale mais do que dinheiro depois dos 60, porque é ele que vai fazer você passar pouco tempo no UTI, não internar, se recuperar rápido, evitar quedas, que é a terceira causa de morte registrada nos Estados Unidos em pessoas acima de 60 anos. Então, e o 4º pilar é a longevidade, é você viver bem, viver além da expectativa e com qualidade. Nós montamos, então, com esse conhecimento sobre saúde, né, saúde plena, a gente criou um serviço de cirurgia geriátrica. O que acontece, professor? Ninguém quer esse paciente. Eu sou cirurgião há muitos anos, então, quando diz, é um paciente de 80 a mais ali que está com diverticulite, todo mundo foge. Todo mundo quer fugir, porque é um paciente difícil. É um paciente que vai ficar muito tempo acamado, vai atrapalhar toda a tua programação de viagem, de trabalhos, de compromissos. É um paciente que merece cuidado intensivo, multiprofissional. É um paciente que a cirurgia é mais difícil, ele tem pouca reserva funcional, então é mais fácil de ter complicações, né? Você vai ter que dar um ponto, pode ser que abra esse ponto, tem uma chance maior de causar infecções pelo sistema imune já desgastado. Então, ninguém quer. Então, a gente fez o seguinte, o que ninguém quer, e a gente está tratando, a gente cuida de pessoas idosas, bora pegar esses pacientes e vamos fazer um tratamento diferenciado, até porque a população está envelhecendo. Então, é uma forma da gente dar um cuidado multiprofissional, desde o pré, no trans e no pós-operatório. Quem está encabeçando aí essa ideia da cirurgia geriátrica, esse serviço, sou eu e o Dr. Luiz Cláudio Chaves, com a experiência toda que ele tem. Então, a gente encabeçou e está tendo um cuidado todo de pré-operatório, transoperatório. A gente ainda não está cuidando do paciente geriátrico de emergência. É mais aquele eletivo. Certo. Como esse caso que você me falou da paciente que está com refluxo, uma hérnia grande. 92 anos. É um caso eletivo que a gente vai preparar para fazer a cirurgia de forma mais segura. Como o nosso tempo praticamente está no fim, o Alain tem outro livro, A Chave para a Cura, tá aqui. Eu vou convidá-lo depois para ele voltar para falar do segundo livro, que não vai dar tempo hoje, tá? Pode Alain, deixar, professor. onde é o Instituto? Fica aqui na Almirante Barroso, aqui próximo, dá para ir andando aqui. Avenida Almirante Barroso, 2380, entre Pacajá e Pirajá e Lindolfo Collor, em frente ao bosque. Fácil acesso e o estacionamento é grátis, para 30 vagas. Andando mesmo. Andando. Eu vou andando para lá agora. Se eu sair aqui, eu ando para a direita. 2 quarteirões e chego lá, né? Isso quarteirão mesmo, e meio. Exatamente. Alain, minuto final, dedica o programa. Primeiramente, eu dedico esse programa, dedico a minha participação. Isso, para mim, é uma vitória. Isso aqui é um privilégio estar numa TV, né, numa emissora de alto prestígio aqui, com uma pessoa que é um professor, que é uma das pessoas mais reconhecidas na cidade, né? Aliás, no estado inteiro. Então, é um privilégio. Eu agradeço tudo isso aqui a Deus, em primeiro lugar, né? Sem ele eu não estaria aqui. A minha família, aqui está o meu filho, que está fazendo umas fotos ali. Então, a minha família, que é maravilhosa, né? Aos meus amigos, aos meus sócios, aos meus parceiros que trabalham comigo, ao doutor Luiz Cláudio, que está mais de quase 25 anos, a gente está trabalhando junto e tendo muitos resultados bons, aprendi muito. Então, essas pessoas, eu dedico esse programa, essa minha participação aqui. Obrigado. Turma, o programa acabou mesmo, o tempo estourou. Então, ele volta em breve,
para comentar de novo sobre longevidade e sobre os novos livros. Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Tchau! Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.